eu conheci o mindfulness, eu conheci o yoga, eu conheci a meditação, coisas que antigamente estressavam-me. Ai, vamos lá. E eu descobri que o meu Dharma é realmente contribuir para um mundo mais equilibrado, ok? Então eu planeei a minha agenda, que é aquilo que se costuma fazer na gestão do tempo, não é? Que eu não gosto muito de falar de gestão de tempo, para mim é um paradigma também, o tempo não se gera. O que se gera são as atividades. Portanto, o slow business, o foco é sempre no como é que se faz o slow business, não é? Qual é a estratégia? É muitas vezes tão simples como decidir o que deixar de fazer. Retirar, em vez de acrescentar. Para mim é um top 3, medir, reunir e melhorar, que só fazendo isto vai dar aqui uma evolução em que se consegue trabalhar menos e depois ter tempo para as outras coisas que se calhar são mais importantes. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tribo de Líderes. E temos connosco hoje a autora deste livro, fazendo já publicidade, Ângela, o Aprende por Ti, a arte de gerir o teu negócio, que é a Ângela Silva, e que nos vai falar hoje não apenas daquilo que foi o seu percurso ao longo do tempo, até chegar hoje ao slow business, como, estou muito curioso, por conhecer ainda melhor aquilo que é o conceito de slow business. Ângela, olá. Obrigado por teres aceitado o convite. Obrigada eu, Sérgio. E espero que as perguntas estejam do teu agrado. Go with the flow. Go with the flow. Ora, primeiro, vamos começar pelo início. Como é que tudo começou? Conta-me o teu percurso ao longo do tempo. Portanto, eu sei que tu passaste pela Bosch, pela Sonai. Exatamente. Até há 3 anos, se calhar um bocadinho Exatamente, mais, decidires acalmar e enverdares pelo slow business. Exatamente. Depois de muitos anos como workaholic, assumida, e a adorar essa fase de realmente trabalhar em grandes empresas que foram grandes escolas para mim. A Bosch ensinou-me muito a questão do rigor, da disciplina, da estrutura, do planeamento, e eu sempre fui uma mulher muito de números, e portanto todo aquele mundo fazia muito fit comigo, e de atingir resultados, não é? Conseguirmos ter mais impacto com menos esforço. Depois veio uma segunda grande escola, a Sonai, que me ensinou outra coisa muito importante, e que se calhar é a mais importante, que é as pessoas. O impacto que nós temos com as pessoas, o autoconhecimento, o respeitarmos o outro. E foi nessa altura que eu comecei também a trabalhar aqui um bocadinho o autoconhecimento. Que é a Ângela, sofri aqui um choque cultural, passei de uma empresa Bosch muito de rigor, disciplina, para uma empresa muito de empatia, à nossa maneira, de flexibilidade. Então foi muito importante este choque para a minha construção, para a minha viagem, como eu costumo dizer. E foi na Sonai que aí tive uma coach que me ajudou no meu desenvolvimento pessoal, que me ajudou a conhecer quais eram os talentos que eu tinha e quais eram as minhas limitações e áreas de melhoria. E a verdade é que eu não sabia qual era o impacto que eu tinha nas pessoas. Esta questão dos resultados, de enérgica e tudo mais, muitas vezes assustava, muitas vezes interrompia e magoava pessoas. E esse nunca foi o meu propósito. Então eu acho que posso dizer que esta caminhada do slow business, este equilíbrio entre o negócio e a vida pessoal, o trabalhar menos e viver mais, que eu ajudo empreendedores a fazer, começou já aí. Não é? Nesta minha autodescoberta de quem é a Ângela e não saber só que eu era competitiva e gostava de resultados, mas porquê? Porquê é que eu era tão competitiva e eu gostava tanto de resultados? E também quais eram os meus medos? Porque nós todos temos medos e os medos condicionam depois as nossas decisões, os nossos comportamentos e muitas vezes é uma máscara para proteger inseguranças. E então foi muito interessante começar esta jornada já por aí. Depois, entretanto, aconteceu uma coisa muito importante, portanto, tudo isto em 12, 14, 15, 16 horas por dia, sábados e domingos. Trabalhei muitas horas, adorava as horas que trabalhava, mas depois engravidei. E foi a coisa melhor que me aconteceu. Mas tive 2 abortos. Um processo muito complicado. Para quem nos estiver a ver ou ouvir, mulheres que tenham passado por isto, é uma prova não só física e emocional para a mulher, mas para o casal.
E depois, quando eu engravidei na 3ª gravidez, o médico disse, é para parar. Porque não sabemos se pode ser, existe uma grande probabilidade do seu ritmo. Às vezes eu levantava-me às 3 da manhã, ia moderar um workshop e regressava às 11 da noite, não é? No próprio dia. Então este ritmo de estar a liderar equipas, este ritmo de estar a gerir projetos de melhoria contínua, tudo isto me fascinava. Mas talvez isto impactasse o meu corpo de uma forma que eu desconhecia. A verdade é que quando eu fui obrigada a parar, primeiro achava que ia enlouquecer. Sim, imagino. Eu pensei, ok, como é que eu vou passar de um 80 para um 8? Felizmente não tive que estar presa a uma cama e rapidamente fiz a minha rotina. E foi aí que eu comecei a caminhada do slow business, de ter tempo para mim própria. Coisa que eu nunca tinha tido. De ler, imagina que eu tinha o sonho, isto é um bocado irrisório estar a dizer, mas eu tinha o sonho de, um dia eu gostava de pegar num livro e ler na natureza. É pá, uma coisa tão simples. Eu nunca tinha feito isto. E quando eu fui obrigada a abrandar, então eu tive este espaço para mim. Eu conheci o mindfulness, eu conheci o yoga, eu conheci a meditação. Coisas que antigamente estressavam-me. Vamos lá. Quando é que isto termina? Passa o teu ritmo elevado. Completamente, 1500 pensamentos na cabeça, achar que aquilo não era para mim, achar que aquilo não me ia fazer bem, mas a verdade é que foi preciso este choque, estes abortos, não é? Para realmente, que foi a pior coisa que me aconteceu, mas eu agora digo que foi a melhor coisa que me aconteceu. E portanto, aí eu comecei a minha jornada de slow business. O slow acho que se juntou a mim. Quando eu não me lembro do exato momento, sabes, aqueles momentos, eu não te consigo precisar quando é que eu conheci o slow business. Mas ele cruzou-se comigo, este conceito, este movimento, eu disse, isto faz todo sentido. Porque foi aí que eu comecei a questionar se eu queria voltar àquele ritmo e vida enérgica e frenética, com 1500 coisas para fazer. E eu disse que não. Já não quero. Eu quero é ter tempo para a minha filha. Eu não quero andar sempre a correr. Isto já não começou a fazer sentido para mim, esta vida agitada, frenética, com 1000 coisas. E foi então aí que eu me decidi despedir e que criei a Equal, não é? A minha empresa, que no fundo vai contribuir para um impacto equal, para todos. Então, a Equal tem muito a sua fundação, a sua base no equilíbrio, na igualdade, de trazer para os pequenos negócios aquilo que eu aprendi nos grandes. Portanto, assim, um resumo de como é que começou, acho que já foi um bocadinho atrás, não só neste abrandar forçado, mas na minha autodescoberta principalmente. Durante esse caminho, que é longo, obviamente, até porque vamos nos autodescobrindo até morrermos, com essa mudança drástica de trabalhar muitas horas para passares a trabalhar poucas, primeiro por ter sido forçada mas depois por uma opção, foste sentindo desafios. Isto porquê? Porque estavas habituado a uma rotina brutal, não é? Portanto, estavas habituado a trabalhar de forma intensa e já tínhamos partilhado isso no almoço, mas tu procuravas os resultados. E conseguir evoluir e de repente vais para o tal 8, dos 80 para 8. Quais é que foram os principais desafios durante esta transição, sobretudo? Foi mesmo o que é que eu vou fazer ao meu tempo? Eu passei de uma realidade em que eu apenas tinha tempo para a empresa e eu sempre tive aqui Bosch, ainda está, tatuada. A malta costumava dizer, os meus amigos, tipo, não se podia falar mal nem da Bosch, nem da Sonai, nem de nada, que eu defendia a empresa com unhas, garras e dentes, como se costuma dizer, porque eu vivia sempre muito aquilo como também se fosse muito meu. Então acho que o mais difícil foi, eu não tenho que estar a dedicar tempo à empresa, a uma organização. Parece que eu fiquei sem chão, sabes? Tipo, não existe nada, mas existia-me a mim. Então, eu que achava que estava sempre conectada, não é? Porque estava envolvida em 1500 coisas, a liderar equipas para aqui e para ali, eu afinal estava completamente desconectada, neste sentido de que não havia espaço nem tempo para mim.
E é tipo aquela história do avião, sabes? Da máscara, das instruções de segurança, que dizem que nós temos que colocar a máscara primeiro a nós próprios, mesmo que tenhamos ao nosso lado uma criança. Porque se nós não estivermos bem, nós não vamos conseguir ajudar a criança. Então, essa história e essa analogia faz muito sentido para mim. Agora, que é aquilo que eu costumo dizer aos meus empreendedores, aos meus eternos aprendizes, a mascote da Equal, não é? Um bonequinho com o símbolo do infinito, de eterno, de termos mente de principiante, é realmente o cliente só vem em terceira prioridade. A primeira prioridade deve ser sempre o empreendedor. Estarmos bem, estarmos em harmonia connosco próprios, termos tempo para nós. Aprender guitarra, tempo para fazer exercício. Ai, Ângela, gostava mais de ler, gostava de passar mais tempo com a minha família. O que quer que seja. Depois vem a equipa. Segunda prioridade, tal como o Simon, eu sei que tu gostas muito do Simon, eu adoro o Simon também. As empresas são feitas de pessoas, os clientes são pessoas, a equipa são pessoas, portanto, se não entendes de pessoas, não entendes de negócios, não é? E isso faz muito sentido para mim, portanto, em segundo lugar, é a equipa com quem tu trabalhas, mesmo que sejas um empreendedor que não tem equipa para gerir diretamente, não é? O empreendedor a solo, se calhar, tem uma equipa, um designer, alguém que subcontrata, e isso passa a ser a equipa. Então a segunda prioridade é a equipa estar bem, estar motivada. E em terceira prioridade vem o cliente. Porque se eu estiver bem, eu vou estar bem para a minha equipa. E se a minha equipa estiver bem, vai estar bem para o cliente, porque nós não temos os braços de polvo, não é? Nós não conseguimos chegar a todo lado. E acho que é um mito que muitas das vezes os empreendedores, quando começam, acham que têm que saber fazer tudo e estar em todas as frentes. E não precisamos. E muitas das vezes estamos a ser muito mais caros, isto de uma visão muito mais pragmática, estamos a ser muito mais caros a fazer aquele trabalho que não gostamos, estamos a procrastinar, do que entregar para libertar tempo para fazermos aquilo em que somos realmente bons. E eu não sei se toda a gente sabe o que é realmente bom ou qual foi o talento com que nasceu. E eu digo-te, Sérgio, se eu não fosse obrigada a parar, ainda hoje eu não sabia para que é que eu vim ao mundo, o que é que eu estou para aqui a fazer e qual é que é o meu talento. Agora, pegando nesse ponto, eu ia-te fazer outra pergunta, mas esse apontamento é muito importante. Mas antes, só fazer um enquadramento inicial. Eu li eu gosto muito de falar de livros, a malta eu também já parou. adoro. Sou mesmo viciado em livros. Para além do livro da Ângela, que vos convido a ler, há um livro que é do Timothy Ferriss, que é o 4 horas por semana. Sem dúvida. E o Timothy Ferriss lá fala de muita coisa incrível, mas este ponto de nós, ponto número 1, não sabemos o que é que somos bons, e ponto número 2, de delegarmos para conseguirmos poupar dinheiro, é algo que ele frisa. Inclusive, portanto, podemos hoje alegar que o Tim Ferriss não trabalha 4 horas por semana, porque não trabalha apenas 4, mas o que ele fez durante um longo percurso de tempo foi subcontratar uma série de tarefas fora, que ele não tinha que fazer porque alguém conseguia fazê-las, se não fosse da forma como ele fazia, de forma perfeita, se é que isso existe, mas conseguia entregar aquilo que era o serviço, seja atender telefonemas, seja escrever o copywriting, por exemplo, seja responder a e-mails, etc. Portanto, recomendo a leitura porque muito bom. A primeira vez que eu li pareceu-me totalmente utópico, porque não estava na fase para isso, mas a segunda vez que vi foi: porque é que eu andei a perder isto? Porque é o que faz todo sentido. Já agora, pegando então num ponto que eu queria te perguntar, se não tivesses feito esta paragem, não encontrarias esse teu talento, ou o que é que vieste ao mundo para fazer? E apesar desta ser uma das perguntas finais, perguntava-te já, o que é isso? O que é que tu vieste ao mundo para fazer? Qual é o teu propósito, se pudermos usar essa palavra? Certo, o meu Dharma. O meu Dharma. Só o descobri aos 35 anos. Okay. E lembras-te daquele sonho que eu tinha, que era ler um livro na natureza? Totalmente possível, nunca o tinha feito. E comecei a ler O Monge que Vendeu o Seu Ferrari, Robin Sharma. Certo. Aquilo lê-se de forma deliciosa, não é? Certo. E fala sobre isso. Qual é o teu Dharma? E eu tenho imensos cadernos. E tenho cadernos também para os livros. Ou tenho post-its nos livros. Portanto, o papel acompanha-me sempre muito. E eu descobri que o meu Dharma é realmente contribuir para um mundo mais equilibrado.
E eu fui buscar isto muito à minha infância, em que eu, desde pequenina, fazia muita confusão, por exemplo, quando os meninos mais fortes, não é? Na altura não se falava em bullying. Sim. Portanto, era normal os meninos baterem nos outros. Batiam nos mais fracos. Então, o que é que acontecia? Eu andava sempre cheia de negras. Certo. Completamente. Porque eu, além de me defender, ia defender aqueles meninos que se calhar não tinham coragem ou a força ou a energia para o fazer. E metia-me à frente e batia nos outros. Depois, entretanto, eu cresci e fui trabalhar. Então, acabava por ficar também muito incomodada quando havia um chefe, não um líder, não é? Que por ocupar a posição que tinha, achava que poderia dizer tudo aquilo que queria. E não é? Nós devemos esta questão do respeito, de respeitar o outro, é muito importante. E foi um valor sempre muito importante para mim. E muitas vezes meti-me onde não me devia. E arranjava, entre aspas, sarilhos para mim. E então havia sempre aquele olhar do chefe, tipo, porque é que estás a fazer isto e a desafiar-me? Como havia o olhar de agradecimento a outra pessoa, obrigada por me teres defendido. Então, este meu propósito de contribuir para um mundo mais equilibrado vem um bocadinho que eu descobri, que não tinha nunca tido esta noção, de criança, de ajudar a criar iguais oportunidades, e daí o nome da Equal, impacto igual para todos, de realmente os pequenos negócios merecem ter as mesmas oportunidades dos grandes. E eu trabalhei nas grandes, que foram grandes escolas, que estão aqui tatuadas e aqui no meu coração, e que me ensinaram tanto. Então, não é justo, e eu utilizo e às vezes ainda tenho que trabalhar em mim este sentimento de impotência, que às vezes as notícias que vêm de 1 em cada 3 está a sofrer um processo de burnout, que acontecem coisas graves quando nós estamos tão cansados. Eu sinto-me impotente. Então, o meu dar-me é esta contribuição para um mundo mais equilibrado, onde o pequeno empreendedor, o empreendedor que tem um pequeno negócio, consegue efetivamente ter um negócio que evolui, e o livro é apenas uma peça do puzzle, do slow business, consegue fazer evoluir o seu negócio ao mesmo tempo que consegue ter tempo para si, para as suas coisas, para a família. É muito mau quando os empreendedores com quem eu estou a trabalhar me dizem: Ângela, já não tiro férias há 7 anos. Corta-me o coração. Ou então, tipo, agora a mamãe está a trabalhar, eu não posso brincar contigo. Não pode ser. Eu quero ajudar a que isto não aconteça, porque muitas das vezes aquilo que eu conheço e o conhecimento que eu tenho tem a ver com as metodologias Kaizen. Kai são japonesas. Kai significa mudar, Zen, melhor. E o foco é o desperdício, eliminar desperdícios. E depois não sei se mais para a frente se vai proporcionar ou não, mas não é preciso tanto esforço para termos melhores resultados. E muitas das vezes os negócios estão rodeados de desperdícios que não acrescentam valor nenhuma e que só nos tiram tempo e energia. Então é ajudar a fazer esta caminhada dos pequenos e contribuir para um mundo mais equilibrado, onde todos têm as mesmas oportunidades. E foi essa a minha grande descoberta. Equilíbrio. Bate tudo certo. Muito bem. Alguém que não conheça o conceito de slow business, que vai começar a conhecer agora com este podcast, também era essa a missão, pode achar estranho o conceito de trabalhar menos e viver mais. Até porque, provavelmente de forma cultural, diria, corrija-me se estiver enganado, achamos que o tempo que alocamos será mais ou menos proporcional aos resultados que vamos retirar disso. Portanto, quanto mais tempo alocamos, mais dinheiro, é assim que é medido, vamos ter no futuro. Mas isto não é de todo verdade, certo? Portanto, tem a ver com uma questão de produtividade. Que dicas é que darias a alguém que pode ter uma pequena empresa, estando a começar, mas mesmo pensando em grandes organizações, para poderem usar o slow business como o meio correto para terem este equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal? Olha, existem... vou falar de 2 leis e vou falar do top 3 que eu falo com os meus empreendedores que, no fundo, ainda estão na descoberta. Existem 2 leis muito interessantes que, conjugadas, é um cocktail assim incrível, que é a lei de Parkinson. Penso bem.
que significa que nós estendemos a complexidade da tarefa com o tempo que temos. Então, o que é que isto significa? Significa que, se eu tiver a escrever um e-mail para aquela pessoa, e se eu planeei que, olha, eu para este e-mail tenho aqui um orçamento, vou demorar cerca de 45 minutos, ok? Então, eu planeei a minha agenda, que é aquilo que se costuma fazer na gestão do tempo, não é? Que eu não gosto muito de falar de gestão de tempo. Para mim é um paradigma também. O tempo não se gera. Ok, bem visto. O que se gera são as atividades, é a energia que colocamos, portanto o tempo limita-se a existir, e nós temos um conceito aqui no Ocidente que o tempo é finito, não é? Tipo, nós temos 24 horas para isto. Mas no Oriente o tempo é cíclico. Ele não termina, ele vai e vem. Então, esta lei de Parkinson, se eu tiver então a fazer a minha gestão de atividades e não a gestão do meu tempo, eu dediquei 45 minutos, planeei ali na minha agenda para fazer aquele orçamento e enviar aquele e-mail ao cliente. E a verdade é que vou demorar 45 minutos ou até mais. Mas, se nós tivermos, ok, eu só tenho, imagina que aconteceu alguma coisa, eu só tenho 15 minutos para fazer isto. Vais fazer a tarefa. O que acaba por acontecer, e isto não sou eu que digo, é ciência que mostra, é que nós conseguimos enviar aquele e-mail àquele cliente com o orçamento em 15 minutos. Então, o que a ciência nos mostra é que nós ligamos aqui o complicómetro, okay? E que nós ocupamos, então, o tempo que temos com atividades. E aquilo que aconteceu comigo, pegando agora, eu trabalho cerca de 4 horas por dia, mas porque também fui um bocado forçada a isso. No início só tinha, ou seja, vamos contextualizar, eu despedi-me, estava grávida, pipoca nasce, entra a Covid em março. Entra a Covid em março e eu despeço-me cerca de agosto e tirei um ano de licença de maternidade, foi a melhor coisa que fiz. Um ano com a minha pipoca foi maravilhoso. No ano seguinte, então, 2021, recomeça. Só que estávamos em momento de Covid, novamente. Ou seja, não podia levar a minha pipoca para a minha mãe, porque eu tinha que proteger a minha mãe. Então, fiquei eu com ela em casa a trabalhar. Portanto, eu já estava em 2021 a iniciar o meu negócio. E eu só tinha 4 horas para trabalhar. Que eram as sonecas dela. Ela dormia 2 horas, mais ou menos, de manhã, e depois 2 horas, mais ou menos, da parte da tarde. E eu só tinha esse tempo. E foi nesse tempo que eu escrevi o livro, dediquei cerca de 1h30, tenho os dados e os números atrás desta viagem por dia, que fiz mentorias, fiz voluntariado, criei o site da Equal, criei o Eterno Aprendiz, fiz entrevista a 75 empreendedores de pequenos negócios para perceber melhor a realidade deles, porque uma realidade de uma multinacional como uma Bosch e um Sonai é completamente diferente do empreendedor de um pequeno negócio. E, portanto, eu tinha que perceber melhor esta realidade e adaptar-me, se queria ajudar. Então, só tinha 4 horas. E a lei de Parkinson, voltando então à lei de Parkinson, mostrou-me, ou seja, já sabia, mas uma pessoa, é tão engraçado, porque uma pessoa já sabe e lê muita coisa, mas depois quando sente na pele, aquilo que eu li no livro faz todo sentido e é verdade. E eu senti isso na pele. A lei de Parkinson funciona mesmo. Eu não tinha tempo para engonhar, desculpem lá, sou de Braga, portanto estes termos podem sair. E bem, não é preciso traduzir. Eu não tinha tempo para enrolar o croquete. O e-mail tinha que ser enviado de forma assertiva, direta e objetiva e não andar ali a enrolar o croquete. E as coisas tinham que ser feitas. Então eu tinha tempo para fazer aquilo que era realmente importante. Eu tive que escolher coisas que não ia fazer. E o que era realmente importante no negócio. Então, essa é a primeira lei que eu deixo aqui, que é, nós vamos ter sempre trabalho. Nós vamos trabalhar 8, 10, 12 horas, nós conseguimos ocupar isto tudo. Mas a questão que eu deixo aqui é, o que é realmente importante? E se eu tivesse só 4 horas para trabalhar? Então eu deixo esse desafio para quem quiser pegar, que é, temos um problema, entre aspas, de saúde, e o médico disse-nos, não pode trabalhar mais de 4 ou 8 horas por dia. Slow business não é 4 horas por dia, isso é uma escolha minha. Ok. Então, slow business, o equilíbrio é de cada pessoa, mas não é saudável trabalharmos 2 ou 14 ou 16 horas. Pronto. Então, lei de Parkinson. Se eu só tivesse estas horas para trabalhar, o que é que eu ia fazer? O que é que eu ia deixar de fazer? Em vez de termos uma to-do list, vamos então ter uma to-don't list.
que é que eu vou deixar de fazer? Portanto, essa é a primeira lei, a primeira dica que eu deixo, de fazer essa reflexão, e essa lista do to-don't list, o que é que eu vou deixar de fazer. E depois tem a lei de Pareto. Vamos conjugar as duas. 80-20, eu falei as duas leis, 80-20, não é? Portanto, 20% do nosso tempo é que traz 80% do resultado. Quer dizer que no resto do tempo andamos a enrolar o croquete. Certo, literalmente, sim. Temos os ladrões de tempo, porque alguém me interrompeu, agora foi uma chamada, agora saltou aqui uma notificação no e-mail. Então nós estamos constantemente a ser bombardeados. Se o deixarmos, Certo. se o deixarmos, estamos constantemente a ser bombardeados. Então, é importante ter consciência. O primeiro passo é ter esta consciência, que é lei de Parkinson. Se eu tiver 30 minutos, eu vou ocupar 30 minutos, mas se eu só tiver 10 minutos para isto, eu vou conseguir arranjar uma forma para conseguir fazer isto em 10 minutos. E a lei de Pareto é realmente nós listarmos o que é que nós fazemos, onde é que nós estamos a dedicar o nosso tempo e fazer uma relação, ok, de 20% do meu esforço, isto é que traz 80% do resultado. O resto eliminamos. Portanto, o slow business, o foco é sempre no como é que se faz o slow business, não é? Qual é a estratégia? É muitas vezes tão simples como decidir o que deixar de fazer. Algumas pessoas acreditam que a liderança é inata. Mas a verdade é que todos nós temos a capacidade de desenvolver as nossas competências, mesmo que não tenhamos tido a sorte de nascer com elas no nosso código genético. Foi por isso que criamos um curso que tem o nome de Programa de Formação de Liderança e que conta com a acreditação do The Institute of Leadership, uma instituição de renome no Reino Unido, que conta com mais de 75 anos de história nesta área, que é a área da liderança. Este curso é orientado para todos aqueles que, tal como disse no início, querem saber mais sobre liderança. E para isso, desenvolvemos um modelo que conta com 12 módulos de contacto. E esses 12 módulos podem ver abaixo aqui no conteúdo desta página e, como irão perceber, dá conta de todos os principais desafios e competências que, enquanto líderes, nós devemos ter para atingir aquilo que nós designamos de sucesso organizacional. Por isso, ao longo deste curso, vamos ter uma panóplia de informações e soluções que vocês irão receber. Isso consiste nas mais de 22 horas de conteúdo gravado que irão ter acesso, nas mais de 12 horas de conteúdo que irão ter a oportunidade de aceder em direto se optarem por trabalhar connosco em formato de turma e, se optarem por esta solução, irão ter acesso a inúmeros líderes que irão convosco partilhar as suas melhores práticas. Teremos a sorte de ter várias pessoas de renome, quer nacional, quer internacional, que irão partilhar a sua experiência e conhecimento. Adicionalmente, falamos de mais de 1500 slides de conteúdo, mais de 200 páginas de exercícios e ferramentas que poderão ver, rever e utilizar nas vossas empresas e organizações para que, juntamente com as vossas equipas, consigam construir uma liderança brutal. O meu nome é Sérgio Salino e a minha empresa Macro Consulting já ajudou dezenas de líderes e organizações a atingirem o sucesso e espero que possamos, juntamente contigo, atingir o mesmo. Um abraço e vemo-nos em breve. Retirar, em vez de acrescentar. Não sentes que... Desculpa, depois ainda quero dizer aquilo que prometi, que sou o top 3 de... desculpa. Só te fazer uma pergunta rápida. Diz-me. Tem a ver com... não sentes que é mais fácil dizer que não... ao contrário, não sentes que é mais fácil dizer que sim do que dizer que não a uma série de coisas? Por exemplo, sem dúvida. Alguém liga e de repente há uma urgência que é para fazer algo que não é necessariamente urgente, mas que nós até tendemos a deixar tudo para fazer porque não seguimos, agora pegando aqui numa ferramenta, a matriz de Eisenhower, em que eu tenho que seguir as tarefas principais. Como ultrapassar isto? Ou seja, como saber dizer que não, como ser assertivo? O slow business ensina-nos nisto, no fundo. Exatamente. E é muito difícil, e eu percebo, depois de ter o autoconhecimento em mim, na metodologia DISC, eu não sei se toda a gente conhece ou não, com os 4 perfis comportamentais, dominante, influente, sereno e cauteloso, que é uma metodologia, faz parte da nossa personalidade, mas não é um teste de personalidade, ok? É uma análise comportamental. Ou seja, como é que nós reagimos perante determinada situação ou contexto. Tu tens uma reação quando se calhar
estás a preparar uma apresentação e se calhar o Tiago tem outra reação. Se calhar tu podes ser mais detalhista, mais perfeccionista e se calhar o Tiago pode ser mais de vamos, mas é fechar, siga, já está bom o suficiente e vamos avançar. Então é muito importante nós termos esta consciência de quem é que nós somos, não é? E lá está, voltamos ao mesmo. Os nossos talentos, as nossas limitações, aquilo que valorizamos, tudo isso. Pronto. Então aqui, voltando à pergunta que tu estavas a fazer... Não, ainda não respondi. Ainda esta parte aqui do sim ou do não. Do sim ou do não. 75% da população portuguesa, eu expliquei aqui um bocadinho a metodologia DISC, mas 75% da população portuguesa tem dificuldade em dizer que não. Ou seja, temos 8 pessoas em 10 que têm esta dificuldade e que são os perfis mais serenos e influentes, os verdinhos e os amarelinhos. Porquê? E vamos lá à raiz. Não é? Nós sabemos que temos dificuldade em dizer que não, mas porquê que temos dificuldade em dizer que não? E esta dificuldade vem muito do medo do conflito, da rejeição da tribo. Olha que bem, até ficou bem, da tribo, olha que bem jogado. De não sermos aceitos. Eu vou... Nós somos adultos. Se eu disser que não, ele vai deixar de gostar de mim. Certo. Nós não pensamos isto conscientemente. Nós temos isto subconscientemente. Se eu disser que não ao Sérgio, e já não vou ser aceite. Então 75% da população tem dificuldade em dizer que não, vírgula, obrigada, ou podemos marcar noutra data. E por isso é que eu digo que o primeiro passo para o slow business é realmente o autoconhecimento, e por isso é que eu tenho estes 2 grandes pilares. Conhece-te a ti bem e a quem te rodeia, respeita o outro, e conhece também muito bem o teu negócio, que tem muito a ver com o livro, ok? Das metodologias Kaizen, de melhoria contínua. Então são estes 2 grandes pilares que andam sempre ligados e conectados a esta lógica do slow business, deste equilíbrio, de conseguir trabalhar menos e viver mais. Mas é possível conseguir saber dizer que não? Olha, obrigada, Sérgio. Nessa data não estou disponível, mas podemos fazer isso para a pauta. Tem um exemplo muito giro de uma empreendedora que fez mentoria comigo, individual, e ela gastava milhares de euros porque não sabia dizer que não. Quando o fornecedor ia lá a vender ou promover produtos que ela não precisava, mas depois começava a entrar a outra pessoa do outro lado, começava, porque é mesmo importante, os objetivos, ou seja, já havia ali quase uma passagem de culpa e de responsabilidade para o outro lado. Quando esta empreendedora começou a trabalhar comigo, a primeira coisa que eu faço nos empreendedores, não vale a pena ensinar-te o PDCA, a metodologia do PDCA, ou a matriz de prioridades, se tu não te conheces primeiro. Óbvio, é o primeiro passo. E então essa pessoa teve essa consciência, e depois de ter essa consciência, treinámos, fizemos roleplays para ela se sentir confortável no próximo momento de interação com o fornecedor. E conseguir dizer de forma, com amor, com carinho, à maneira dela, que não, muito obrigada, porque eu não preciso neste momento. E só com isso, eu estou-te a falar que ela poupou naquele mês milhares de euros. Só com ter esta consciência de que sim, eu tenho dificuldades em saber dizer que não, mas sim, eu também tenho consciência que eu posso treinar isto, porque a possibilidade depois é infinita. Eu acredito muito no ser humano e que tudo é uma questão de evolução. No fundo, nós não nascemos com, acredito eu, nenhuma competência final, isto é, estamos a gravar há pouco um podcast, também participaste com a minha, e estamos a falar disto, que é, todos nós ao longo do tempo vamos evoluindo, podemos ter a tarefa mais facilitada se tivermos um modelo de educação melhor, quer que isso seja, mas o que é um facto é que todos temos a capacidade para evoluir. Já agora fiquei só curioso em relação aos tais 3 pontos que mencionaste há pouco. Sim, que eu queria só concluir, que é as tais primeiras dicas para ajudar a remover desperdícios que estão no negócio, e o meu foco é sempre negócio. Eu não sou life coach, eu tenho certificação em coaching, mas eu não trato da vida pessoal. Eu ajudo-te a seres mais eficaz no teu negócio, não é? A conhecer-te melhor, a saberes lidar melhor e a respeitar o teu cliente, a tua equipa, e depois a conheceres melhor o teu negócio.
E então, na parte desta do negócio, do Kaizen, existem 3 coisas que eu costumo dizer que é se não fizeres mais nada, faz só isto. E só isto, só já vai ser a grandeza dos pequenos passos, como costumo falar, que é, a primeira é muito importante nós medirmos. E agora já está toda a gente a desligar, já não está a ver mais o podcast, falar de números. Calma, isto vai se tornar interessante. Ou não, ou também podem, mas fica sempre vai ser de certeza. Será que vai mudar? Será que se vai... Sim. Não sei, vamos ver. Então, é muito importante para quem tem um negócio, e a maior parte das pessoas também não gostam muito da matemática. Eu sempre gostei de matemática, dos números, mas para fazer evoluir um negócio, se tu não geres, tu não melhoras, não é? Se tu não medes, não consegues gerir. E se tu não consegues gerir, tu não consegues melhorar, tu não consegues ver padrões, não consegues ver evoluções, estou a subir, estou a descer, onde é que estão os vermelhos, as áreas críticas do meu negócio, que eu tenho que focar a atenção, e onde é que eu estou bem. Portanto, o primeiro passo é falar um bocadinho com dados, não é? Dizer assim, ok, eu tenho um objetivo de trabalhar a satisfação dos meus clientes. Neste momento, a pontuação está em 3 estrelas. É diferente de dizer, eu quero melhorar a satisfação dos meus clientes, de dizer, eu quero melhorar a satisfação dos meus clientes e passar de 3 estrelas para 4 estrelas. Correto. Quando nós temos algo que é mensurável, nós podemos aqui juntar a razão à intuição. Antigamente eu era muito mais racional, não juntava aqui a intuição. Agora consegui juntar muito mais a intuição, de nos ouvirmos. E eu acho que isso é muito importante, haver também aqui o equilíbrio o empreendedor tem que ter espaço para ouvir-se, a sua intuição, o que é que lhe diz. Mas não pode só, ou não devia só basear na intuição, mas também aqui na razão. Então o primeiro passo é medir os dados do negócio. Como é que eu estou a crescer em vendas, lucro, custos, satisfação do meu cliente? Como é que eu estou em termos de nível de serviço, de entrega ao meu cliente? E também a motivação da minha equipa. Mete-se a motivação, claro, não é? Climas organizacionais, mas não só. Podemos ter uma caixa de sugestões de melhorias, que na Bosch funcionava muito bem. Eu dava sugestões de melhoria, recebia pontos e os meus aspiradores lá de casa eram sempre Bosch. Porque eu recebia os aspiradores porque dava muitas sugestões de melhoria. Então, às vezes são coisas simples, não é? Que ajudam a envolver a equipa e a desenvolvê-la rumo a algo em comum. Então, medir, ok? Depois reunir e depois melhorar. Então, estas 2 coisas se nós temos dados para medir, a ver se passamos de 3 estrelas para 4 estrelas na satisfação do nosso cliente, estamos no vermelho este mês, não conseguimos. Ok, muito bem, que ações é que nós podemos fazer para? Então, esta reunião com a equipa é muito importante. E eu costumo dizer que aqui Portugal está nos 2 extremos. Que é, eu vim de multinacionais em que existe a doença da reunite aguda. Certo. Existem muitas, e para tudo se faz uma reunião, quando às vezes... Um telefonema chegaria. Enough, menos esforço, mais impacto, ok? Vamos retirar desperdícios. Para uma realidade em que não se faz reunião nenhuma. Então, o tecido empresarial português, que é constituído 99% por PMEs, tem o outro lado, que é quase não reúne de forma estruturada com a equipa. Ângela, não tenho tempo, esquece lá. O quê? Tu lá sabes o meu dia-a-dia, o meu lufa-lufa, não há tempo para reunir. A questão é que não é preciso muito tempo. Na Bosch tínhamos reuniões de 5 minutos. Está em linha, em produção isto. Okay. Lembrem-se do defeito que veio e que não sei o quê. Atenção a isto, vamos ter formação daquilo. Em 5 minutos havia uma reunião de alinhamento. Então, medir, reunir com a equipa e decidir, ok, o que é que está a correr bem, o que é que nós podemos fazer para melhorar e implementar, terceiro ponto, ações de melhoria muito simples. Olha, podemos fazer isto, podemos fazer aquilo. Para mim é um top 3, medir, reunir e melhorar, que só fazendo isto vai dar aqui uma evolução em que se consegue trabalhar menos e depois ter tempo para as outras coisas que se calhar são mais importantes. Com base há 2 pontos que eu queria falar. Não vou começar por este, vou começar por outro. Há pouco, quando falei no 4 horas por semana, a primeira vez que eu ouvi falar da lei de Parkinson foi nesse livro. Eu conhecia bem a lei de Pareto, não conhecia a história do Vilfredo Pareto e como é que ele descobriu nas ervilhas, exatamente. Foi nas ervilhas que ele acabou por perceber que 80% das ervilhas vinham de 20% das plantas e a partir daí
estudou isso no conceito imobiliário na Itália e pronto, e hoje é o que sabemos. Mas a lei de Parkinson é mesmo incrível e eu às vezes em informações costumo brincar, perguntando quem é que deixava para os últimos dias o estudo. E segundo a lei de Parkinson parece que está bem feito porque tu preenches o tempo disponível para fazeres essa tarefa. Portanto, se tiveres uma semana para fazer uma tarefa que podes fazer se calhar em uma hora, obviamente vais acelerar aqui os negócios. Em relação a esta questão aqui da produtividade das reuniões, e não apenas de reunimos para evoluir e afins, tu de certeza conheces o Kaplan e o Norton, que eles criaram uma ferramenta chamada Balance Scorecard. Eles têm uma estatística que é, eu creio que não está enganado no que eu vou dizer, mas menos 7% do nosso tempo é alocado a reuniões de planeamento e estratégia, ou seja, nós tendemos a partir logo para a ação e em vez de, como eles dizem e bem, portanto, pararmos um pouco para perceber o que é que faz sentido fazer para conseguirmos dessa forma otimizar o tempo, não, o que eles dizem é que menos de 7% do tempo é alocado a essa vertente do planeamento estratégico. Portanto, é assustador de facto, mas corrobora precisamente o que tu disseste, e tendo a experiência em multinacionais, obviamente, fica mais fácil dar aqui este exemplo. Ora, se a partir deste momento alguém quisesse começar a aplicar o slow business, que dicas é que tu darias para, a partir da manhã, a malta já começar a pôr aqui as mãos na massa e começar a reduzir significativamente o seu tempo para ganhar mais tempo para o que realmente importa? Olha, antes disso gostava de fazer aqui a analogia de contar uma história, que é do velho lenhador. Eu acho que resume bem aqui... Nós não estamos em telepatia, confesso. Eu acho que já sei qual é a história, que eu ia dizer essa história ainda agora. Vamos ver se é a mesma. Do afiar uma chave. Afiar uma chave. Coincidência de casos. Que para mim reflete muito a essência do slow business. O que é isto do slow business? Eu acho que através de histórias, blá, 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 Ângela, cala-te, tipo... Conta uma história. E não é minha, é a história do velho lenhador. Sim. Que era muito conhecido por... Vamos contar a história juntos, Sérgio? Vamos contar, força. Então vamos lá. Então, era uma vez um velho lenhador que era conhecido por... ganhar muito. Ganhar muito. Então não é a mesma história que eu estou a pensar. Eu estou a pensar de uma forma que era... Alocava... Se tivesse 8 horas para cortar... então não é mesmo. Pá, já estragamos aqui esta dinâmica. Não, Malta, começa tudo de novo. Não, mas vai ter uma conexão. A moral no é a mesma. final vai ser a mesma. Mas o velho lenhador era conhecido por ganhar todos os torneios, não é? O trabalho dele era cortar árvores. Certo. Ele já estava velhinho. Então havia um novo lenhador na aldeia. Forte, enérgico, com grandes músculos, determinado, que desafiou o velho lenhador para um torneio. Certo. Vamos ver então quem é que corta mais árvores no final do dia. E então toda a aldeia, não é? Estava ali em êxtase a dizer, coitadinho do velhote, não é? Já teve a sua glória, não é? Agora tem que dar o palco ao mais novo, forte, enérgico. E no dia lá foram. Começaram então a cortar árvores. E de vez em quando o novo lenhador passava por ele e via-o sentado. E ele pensava, já teve os seus dias, não é? Pronto, a glória é minha. E no final do dia contaram as árvores. E para grande espanto de todos, o velho lenhador ganhou ao novo por uma larga vantagem. Primeiro ele ficou todo ressabiado, não é? Para não dizer outra coisa. Ficou furioso, mas depois também ficou curioso. E foi lá ter com ele. Como é que é possível você ter cortado mais árvores do que eu, quando eu vi tantas vezes sentado a descansar? E ele disse-lhe, olha, muito te enganas, meu jovem, porque eu não estava a descansar. Eu estava a afiar o meu machado. Então, esta analogia é mesmo muito importante e acho que reflete muito bem o que é a essência do slow business, que muitas das vezes nós andamos aqui a trabalhar e incutiram-nos muitas crenças que não são verdade, que é preciso sangue, suor, lágrimas, queres ter um negócio, não dá, tens que abdicar da tua vida, uma coisa ou outra. Certo. E não é preciso, não é? Então, esta história é mesmo isso, que muitas das vezes nós esquecemos de afiar o nosso machado. E o que é isto de afiar o machado, não é? É aprender continuamente. Eu costumo dizer que o amanhã será liderado por quem aprende a aprender. E mais do que aprender num copo que está cheio, é desaprender.
a desaprender os velhos hábitos. Ângela, mas eu sempre fiz assim. Mas porquê que este processo é assim? Porque eu sempre fiz assim. Eu ouço isto muito. Isso não vai funcionar. Isso funcionava lá na indústria, na Toyota, mas aqui não funciona. Nós somos de serviços. E depois veio-se a provar que estas metodologias Kaizen, de melhoria contínua, de foco na redução do desperdício, que realmente ajudava de uma forma muito simples a focar naquilo que realmente importa e a ter melhores resultados do que antes. Então, esta história do velho lenhador, não é preciso sangue, suor e lágrimas para fazer evoluir o nosso negócio. Também é muito importante e costuma-se dizer, não sei se já ouviste a expressão de quem trabalha muitas horas não tem tempo para ganhar dinheiro. Certo, é verdade. Então, não sejamos aquecedores, não trabalhamos para aquecer. E isto é a essência do slow business, é focar-nos naquilo que nós vamos deixar de fazer, muito mais do que focar naquilo que vamos fazer. E eu, quando só tinha estas 4 horas para trabalhar, eu tive que escolher. Não havia tempo para tudo. Então eu escolhi, em vez de ajudar 10 empreendedores em consultoria 1 para 1, por ano, ou 20, que fosse, ou 30, vou conseguir ajudar milhares. E está a ajudar. Portanto, é esta questão também do mochileiro. Eu vejo também um empreendedor. Já fizeste o Caminho de Santiago? Nunca fiz, apesar de ter essa intenção. Íamos fazer este ano, eu e a minha esposa e também o nosso filho, mas na data em que estava prevista, coincidia com o aniversário dela. Então não tomamos essa decisão de não ir, mas vamos provavelmente já no próximo ano. Será quando tiver que acontecer. E para mim ficou-me uma mensagem que se aprende. E por isso é que o livro também tem os carimbos, muito no... Eu queria sair daqui do registro típico de livro de gestão, então tem os carimbos. No final de cada capítulo podes carimbar o teu passaporte, um sinal e um reconhecimento do teu esforço. E nos Caminhos de Santiago existe esse reconhecimento, tens o carimbo, e eu aprendi uma coisa muito importante, que é cada um carrega o peso das suas decisões. Então, eu e o meu marido fomos durante 5 dias e nós podíamos decidir levar 5 t-shirts ou lavá-las. Nós podíamos escolher levar 5 meias ou lavá-las. Nós podíamos escolher levar mais luxo para o dia-a-dia ou não levar. Então, nesta caminhada de um empreendedor que leva uma mochila às costas, não é? No fundo, os seus recursos, leva-se a si próprio e todo o seu projeto, carregas o peso das tuas decisões. Então, quanto mais pesada tiver a tua mochila, mais projetos envolvidos, mais de tudo, atividades, tarefas, dizer que sim a toda a gente, o teu percurso, a tua viagem como empreendedor vai ser cada vez mais cansativa, não é? E já é suficiente um dia de Caminho de Santiago e no dia seguinte acordar às 6 da manhã, estás todo moído, as pernas custam a andar, a aquecer. Há momentos em que te apetece falar, há momentos em que eu não podia ver o meu marido à frente e fazíamos o caminho separados. Havia tempo para mim, havia tempo para os dois. E nesta caminhada é isto, é decidirmos o que é que nós queremos meter na mochila. E isso é uma reflexão que pode ser muito etérea, não é? Ali muito nas nuvens, mas da minha experiência, foi aí, eu agora trabalho cerca de 4 horas por dia, e eu consegui ter ainda melhores resultados do que quando estava na Sonai e na Bosch a trabalhar muitas horas. Agora eu consigo ver o quão improdutiva eu era, porque agora trabalho só 4 horas. O resto do dia vou praticar exercício, estou a ler, estou a afiar o meu machado, não é? Então como é que achas que eu me sinto quando vou trabalhar? Estou cheia de energia, as coisas fluem. Em vez de demorar 20 minutos a enviar aquele e-mail, se calhar consigo enviá-lo em 5. Porquê? Porque eu estou bem. Então às vezes não é preciso muito, às vezes é só preciso parar, descansar, dormir bem, ter tempo para nós. Se nós estivermos bem, estamos bem para os outros. E às vezes são coisas tão simples que são mesmo as mais poderosas. E eu gosto muito desta filosofia Kaizen. Não sei se conheces a história. Pronto, eles tinham que... o Japão teve que valorizar cada grão de arroz. Saídos de uma Segunda Guerra Mundial completamente derrotados, recessão económica, não havia dinheiro para nada. E o Sr. Toyoda foi ver a General Motors e voltou muito triste. E disse ao pai, gostava de entrar na indústria automóvel. Eles faziam tiares.
Mas nós não temos dinheiro para aquele estoque todo. Nós não temos dinheiro para aquelas pessoas que estão no final da linha de produção a corrigir os defeitos. Nós não temos dinheiro para isso. Nós temos que corrigir os defeitos. Seria possível só se nós corrigíssemos os defeitos no início da linha de produção. E muitas das vezes o empreendedor é um bombeiro que acontece algum atraso, algum problema no seu dia-a-dia, apaga um incêndio, resolve, mas não para pensar na causa raiz e como é que vai fazer para evitar que aquilo aconteça, porque acha que está a perder tempo. Certo. E com isto, a não resolver a causa raiz dos problemas, a origem dos problemas, nós estamos a perder tempo. Então, há vários conceitos, multitasking, demoramos o dobro do tempo a tentar falar ao telefone e escrever, são dados muito pragmáticos, muito realistas, demoramos o dobro do tempo a fazer as coisas. Então, acho que o mais difícil é que depende só de nós. Quando estamos a trabalhar por conta de outro, tínhamos um chefe, mas agora nós não temos essa desculpa para dar. Os empreendedores é que colocam a pistola na cabeça e decidem se querem trabalhar, porque querem. Então este passo é o mais difícil, é essa escolha consciente do que é que eu vou fazer e como é que eu quero lidar com o meu negócio, com a minha equipa e como é que eu quero viver a minha vida, que isso para mim acabou por ser uma descoberta ainda maior de como é que eu quero viver a minha vida. Terminaria assim este podcast, mas antes quero-te fazer mais uma pergunta. Isto porque o que tu fizeste ao longo do podcast foi dar aqui uma série de insights e dicas que invalidam a minha pergunta final, que era dares um conselho a alguém. Acho que já deste muitos e, portanto, podem ouvir, ver, rever, no que quiserem aqui este conteúdo. Mas como dica final, porque eu sinto que é a maior dificuldade, com base também naquilo que vai sendo a minha experiência com empresários, com gestores e líderes, o que é que estas pessoas deveriam fazer para procurar ao máximo aquilo que é o seu talento e aquilo que, no fundo, é o seu propósito? Ou seja, que conselho é que darias, como pergunta final, para conseguirem encontrar essa magia que é o Dharma? A magia que é o Dharma. É o primeiro passo que eu costumo sempre falar, que é conhece-te a ti próprio, como empreendedor. A metodologia diz que é uma possibilidade, por isso é que eu tenho um curso e como eu prezo muito a liberdade, eu nunca gostei muito que mandassem muito em mim. Eu sempre sonhei em ter um negócio, não sabia quando é que ia ser. E foi em plena pandemia, portanto, tranquilo, não é? O mundo ia acabar, portanto, com uma filha recente e um marido empreendedor, portanto, eu tenho pouca aversão, tenho pouca aversão ao risco. E então é este primeiro passo de nos conhecermos a nós próprios, em primeiro lugar, e conseguimos conhecer e saber lidar melhor com quem nos rodeia. Esta metodologia diz que é uma das possibilidades, por isso é que eu fiz um curso, eu tenho 2 cursos 100% online, um deles tem a ver com isto, com conhece-te a ti próprio e sabe e aprende a lidar melhor com os outros. E depois tenho o curso de A Arte de Gerir o Teu Negócio, que é muito baseado no livro, mas vai ainda mais além. Enquanto eu estou mesmo com papel e caneta, que é aquilo que eu digo, que é preciso só isso, papel e caneta, porque no Japão não havia dinheiro, não é? Então era só preciso papel e caneta para fazer evoluir o negócio. Mas o primeiro eu diria que é esse, é o autoconhecimento, porque não vale a pena eu estar a dizer-te, a explicar-te uma matriz de prioridades, se tu és um empreendedor que, por exemplo, está sempre à procura de novos desafios e aborrece-se com a monotonia. E se tu não tiveres consciência que és esse empreendedor vermelhinho, como eu, tu vais andar sempre a saltar de metodologia em metodologia, ou então vais fazer um projeto e não ter paciência para o ver crescer. E tens de ter esta consciência, és muito bom na mudança, no arranque, és rápido, mas és impaciente, ok? Ou então és um empreendedor que és um inspirador, adora estar com pessoas, adora inspirar os outros, mas acaba por ser um bocadinho desorganizado, não sabe dizer que não. Então é importante também saberes isso, porque se eu te explicar a matriz e tu não souberes e não tiveres consciência que és este tipo de empreendedor, então vais acrescentar o teu twist à matriz. E depois vais dizer, ela não funciona. Claro que não funciona porque não a aplicaste da forma, o passo a passo. Ou então seres um empreendedor que não gosta de mudanças. Gosta muito de fazer as coisas com calma, não é? Então vais procrastinar a aprendizagem da matriz. Porque como é uma coisa nova,
que tu nunca lidaste com ela, vais andar ali a arrastar um bocadinho até confiares. E tu também tens de ter esta consciência. Ou então és um empreendedor, o azulinho, que é o perfeccionista, que duvida da matriz de competências. Isso não interessa para nada. Eu li num estudo que 55% não sei o quê, consigo fazer isto. Então não aplicas porque não acreditas que ela te vá ajudar. Então estes são os 4. Obviamente que nós temos sempre uma mistura destas 4 cores, do vermelho, do verde, do azul e do amarelo, mas temos uma que é a principal, é a dominante. E, portanto, se nós não soubermos o que é que nos motiva, qual é que é o nosso talento, e respeitar o cliente, nós muitas vezes estamos a perder negócios porque não percebemos que aquele cliente só quer exatidão e estamos-lhe a dar conexão e estamos a falar com ele do jogo de futebol. Ele não quer saber do jogo de futebol. Ele quer que tu sejas direto. E muitos dos empreendedores, porque não conhecem-se a si e não conhecem as características, as personalidades das outras pessoas, não é? Não sabem o que é que o outro valoriza e perdem negócios com isto. Portanto, conhece-te a ti e as outras pessoas e o segundo passo, conhece o teu negócio. Perfeito. Excelente forma para terminarmos aqui este episódio. Antes de terminarmos apenas, oferecer-te aqui uma prenda. Muito obrigada. Também me presenteaste aqui com o teu livro, que eu já conhecia, mas que ainda não tinha lido. Portanto, tens aí um vinho de Mãos e Irmãos, umas bolachinhas da Cláudia Sá, que são excelentes. Muito bem. E uma canequinha, tal como esta, para poderes beber o que tu quiseres. Obrigada. Obrigada, Ângela. Obrigada por teres aceitado aqui o convite e por esta excelente partilha. Obrigada. Para terminar, espero que tenham gostado deste podcast tanto como eu. Eu partilho esta afirmação em todos, mas de facto todos os nossos convidados são também escolhidos a dedo. Acho eu por muito egoísmo da minha parte, porque queria aprender mais com eles e, portanto, estou aqui a aprender cada vez mais. Falamos de lei de Parkinson, falamos de lei de Pareto, falamos sobre metodologia DISC, entre muitas outras coisas, que são essencialmente insights que todos vocês podem ouvir, apreender e aplicar nas vossas organizações. O Slow Business é mais uma forma de nós conseguirmos priorizar aquilo que é o mais importante nas nossas vidas. E quando criamos este podcast, tínhamos esta missão, que é partilhar com todos que estão aí desse lado, que todos nós conseguimos evoluir e aprender mais se alocarmos o tempo necessário para atingirmos esse conhecimento. Mais uma vez, espero que tenham gostado e vemo-nos no próximo episódio do podcast Tribo de Líderes.